Bom dia, primeiro ano. Então, hoje eu vou passar a correção para vocês da complementar 3, que foi o assunto da nossa semana passada. Além disso, também vou passar as correções da complementar 4, mas primeiramente eu vou fazer a correção da complementar 3, que é sobre revisão de representações geométricas das moléculas. Então, esse assunto ele foi abordado na semana 4 do PES volume 3, onde que eu estou estudando sobre as formas geométricas das moléculas, pode ser classificada em linear, angular, trigonal plano, piramidal e tetraedro. Linear, ela pode ser com dois átomos da seguinte forma, como por exemplo, um átomo de HF de ácido fluorídrico, que é o hidrogênio flúor. Ou ela pode ser representada por 3 átomos quando tem pares de elétrons livres e não quando tem pares de elétrons livres, nesse caso aqui, quando não tem. Então, quando não tem pares de elétrons livres, ela é classificada como linear. Quando tem, ela é classificada como angular, quando sobra um elétron em si, como por exemplo na molécula de água. A trigonal, quando tem 4 átomos, né, pode ser classificada como trigonal plana ou piramidal. Trigonal plana, quando não sobe nenhum elétron no átomo central, que é o átomo do meio. Por exemplo, um exemplo comum é o boro ligado a 3 flúor. Ele é uma geometria trigonal plana. Por quê? Porque o boro não não sobra elétron nele. Porque o boro ele pertence à família do grupo do alumínio 3, então ele tem 3 elétrons na última camada. Então, ele vai compartilhar 3 elétrons com cada um dos 3 átomos de flúor. Piramidal é quando já sobra um parzinho, são 4 átomos, mas sobre um parzinho de elétron no átomo central. E tetraédrica são com 5 átomos, porém não sobra para de elétron isolado, porém formam um tetraédrico. Então, vamos lá. Atividade 1. Considere a molécula de amônio, conforme mostra o esquema ao lado, e assinale a alternativa correta. Então, como pode ser observado, a forma da amônia, forma molecular. Um átomo de nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio. Sua forma eletrônica, sabendo que a amônia ela constitui 5 elétrons na sua última camada, porque ela pertence ao grupo 15. Todos os grupos do grupo 15 apresentam 5 elétrons na sua última camada. O hidrogênio, sabendo que tem um elétron na última camada de valência ou sua última camada. Então, o hidrogênio ele vai compartilhar com um átomo, um elétron com o nitrogênio. O primeiro são 3 átomos, outro aqui, outro aqui. Pode observar aqui que sobrou um parzinho de elétron, sobrou? Aí, representando isso como forma estrutural de linha, você pode um nitrogênio compartilhar um elétron com hidrogênio, o segundo com mais um, sobrando um par de elétron. Como são quantos átomos? 1, 2, 3, 4 átomos, mas sobra um par de elétrons, então vai ser uma geometria piramidal. Vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. A geometria molecular corresponde a um tetraédrico regular? Não. Incorreta. Por que tem errado? A geometria molecular da amônia ela vai ser piramidal. O átomo de hidrogênio, não, desculpa, o átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio ocupa o vértice errado. São 3 átomos de hidrogênio, como mostrar 1, 2, 3, correta também. São 3 átomos de hidrogênio e não 2, que ocupa os 3 vértices do triângulo chamado de triângulo equilátero. Letra C. O centro da pirâmide ela é formada por átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio é ocupado pelo par de elétrons livres. E correto também, por quê? No centro
no centro fica o átomo de nitrogênio. Porque ele falou no centro pelos átomos de nitrogênio e hidrogênio, somente nitrogênio. Até aqui está correto, aqui estava errado. Letra D. O átomo de hidrogênio, os átomos de hidrogênio ocupam o vez de um triângulo equilátero? Correto, como pode ser observado aqui. Aqui tem um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio e um átomo de hidrogênio. Ele vai ocupar o vértice de um triângulo equilátero. Então, essa está correta. D. As arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem às ligações incorretas, ligações covalentes, tá? Que entre uma metal mais hidrogênio, no caso a metal nitrogênio e o hidrogênio. Tá? A resposta correta é a letra D de dado. Atividade 2. De acordo com a teoria de repulsão dos pares de eletrônicos da camada de valência, a última camada eletrônica, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser de ligação covalente simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres, ou seja, sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono é? Então, as ligações, tipos de ligação simples, simplesmente um tracinho. Ligação dupla, quando compartilha 2 elétrons. Tripla, 3 pares de elétrons. 3 tracinhos. Então, logo o dióxido de carbono, ele vai compartilhar 2 pares de elétrons, que é então uma ligação dupla. E sua geometria vai ser geometria linear. Então, a resposta correta é letra D de dado. Questão 3. Dados os compostos, relaciona a coluna 1 com sua respectiva geometria da coluna 2 e marca a alternativa correta. Primeiramente, vamos analisar quais a geometria de cada um desses compostos e depois associar esses compostos com as colunas 2. Então, composto 1 foi do hexafluoreto de enxofre. Então, o hexafluoreto ele tem um átomo de enxofre e 6 átomos de flúor. Vai dar uma distribuição eletrônica, vem que o enxofre tem 6 elétrons na última camada. E o flúor tem 1 na última camada. Quer dizer, tem 7 na última camada. Então, fazendo a distribuição, você faz a distribuição e depois formando a ligação. E pode observar que ele forma uma geometria octaédrica. O gás metano. O carbono tem 4 elétrons na última camada, que é 1, 2, 3, 4. O hidrogênio tem 1, então ele vai compartilhar um elétron, cada um dos 4 átomos de hidrogênio vai compartilhar um elétron com carbono. Fica formando, então, uma geometria do tipo tetraedro, um tetraedro. O gás amônio, ele constitui de um nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Fazendo a sua fórmula eletrônica, você vai obter uma geometria piramidal. 4. Dióxido de enxofre. Ele, fazendo a sua distribuição eletrônica, vai formar uma geometria angular. O trifluoreto de boro. Um átomo de boro e 3 átomos de flúor. Fazendo a sua distribuição de forma eletrônica, o boro tem 3 elétrons na última camada, o flúor tem 7. Para estabilizar o octeto, o flúor vai compartilhar um elétron com boro, formando uma geometria trigonal plana. E 6. O pentacloreto de fósforo. Um átomo de fósforo e 5 átomos de cloro. Fazendo sua fórmula estrutural, o átomo de fósforo é o mesmo cor do nitrogênio, da amônia. Ele tem 5 elétrons na sua última camada de valência, então ele vai
compartilhar esses 5 elétrons com 5 átomos de cloro, formando uma geometria do tipo pirâmide trigonal. Então, voltando à questão anterior, podemos concluir então que o A1, o hexafluoreto de enxofre, vai ser uma geometria octaédrica. O gás metano vai ser uma geometria do tipo tetraédrica. O gás amônia, tipo piramidal. O dióxido de enxofre vai ser uma geometria do tipo angular. Trifluoreto de boro vai ser uma geometria do tipo trigonal plana. O pentacloreto de fósforo vai ser uma geometria pirâmide trigonal. E o ácido cianídrico, que eu não falei por fim, ele é uma geometria do tipo linear. Por quê? Porque tem um hidrogênio, ele compartilha um elétron com o carbono compartilha seus outros 3 elétrons com nitrogênio, formando uma geometria linear. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Questão 4. Então, questão 4. Qual é o tipo de ligação atômica? Então, qual é o tipo de ligação atômica ou força intermolecular deve ser quebrada para ocorrer o processo de ebulição e ebulição da água, né? E sublimação do gelo seco, que é muito utilizado em boates, respectivamente. Primeiramente, a substância de maior ponto de ebulição, ela é aquela que apresenta maior força entre suas moléculas. A de menor é a que representa a menor força entre suas moléculas. Então, a ordem crescente das forças intermoleculares será maior será a ligação de hidrogênio, depois seguido de polo induzido, que são as forças de Londres ou as forças de Van der Waals. Então, essa que vem primeiro é a maior força, que ocorre entre moléculas de hidrogênio ligadas ao flúor, oxigênio e nitrogênio, ou dipolo entre moléculas polar e polar, que não possuem nem hidrogênio ligado a flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Dipolo induzido são moléculas apolares. Então, a molécula de água, ela vai possuir uma geometria do tipo angular e é uma ligação covalente polar, pois tem forma de pontes de hidrogênio entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, é uma molécula polar com ligação de hidrogênio. Então, a gente já vai eliminar esses 3 aqui. O dióxido de carbono ou CO2 sólido, que é o gelo seco, ele vai ser uma molécula polar com geometria linear. Então, apolar, que eu quis dizer. Então, uma interação do tipo dipolo induzido e dipolo induzido. Então, a resposta correta vai ser a letra A de amizade. Atividade 5 e última. Determina se as ligações que seguem são polares ou apolares e especifica se são iônicos ou covalentes. O flúor vai ser uma ligação covalente apolar e apresenta geometria linear. Por que é polar? Porque são 2 átomos iguais e as forças se cancelam. O HCl, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, que eu chamo de ácido clorídrico. É uma ligação covalente apolar e apresenta geometria linear. Por que polar? Porque são 2 átomos com eletronegatividade diferente e átomos diferentes. E o cloro gasoso, que é 2 átomos de cloro, é uma ligação covalente apolar e também apresenta geometria linear, porque são átomos iguais. E o CO2, apesar de ser átomos diferentes, ele vai ser uma ligação covalente apolar. Por quê? Você pode observar, porque esse que apresenta uma eletronegatividade positiva, negativa e negativa. Aí, quando essas forças se unem, elas vão se cancelar. Então, por isso, é uma ligação covalente apolar. Já a amônia é uma ligação covalente polar com geometria piramidal. Por quê?
tem um parzinho aqui de elétrons livre e o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então é uma ligação covalente polar. Então, essa semana foi isso, as correções do complemento 3. Dúvidas, pode me chamar aqui e fazer as correções. E bons estudos, que já estamos quase chegando no finalzinho do terceiro bimestre. E não esqueça, essa semana é a última semana da avaliação trimestral.